O cientista que encontrou Deus na gravidade. A história de Isaac Newton. Você já parou para pensar que o celular na sua mão, o GPS do seu carro e até os foguetes da NASA têm ligação com um homem que viveu há mais de 300 anos? Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala sobre ciência, fé e história de um jeito que te faz pensar. E hoje você vai conhecer a história de Isaac Newton, o gênio que descobriu a lei da gravidade, revolucionou a física e lançou as bases de quase toda a tecnologia moderna. Mas tem um detalhe que quase ninguém conta. Ele também enxergava Deus por trás da ordem do universo. E o mais impressionante é que a história desse gênio não começou em um grande laboratório. Não começou cercada de fama. Começou em meio à dor, à solidão e a uma infância extremamente difícil. Foi desse cenário improvável que surgiu uma das maiores mentes da história da humanidade. Vamos entender como tudo começou. A história de Newton não começou com glória, nem holofotes. Ela começou com dor. Seu pai morreu antes mesmo do seu nascimento. Ele nasceu prematuro, extremamente pequeno, e muitos acreditavam que não sobreviveria. Sua mãe o deixou ainda criança aos cuidados dos avós. Isso marcou profundamente sua personalidade. Newton cresceu com uma personalidade bastante introspectiva. Era reservado, silencioso, quase solitário. Mas dentro daquele menino improvável havia uma mente extraordinária que mudaria a história da humanidade para sempre. Todos conhecem a famosa história da maçã. E embora a ideia de que ela caiu em sua cabeça seja provavelmente um mito, uma anedota, o episódio da observação de uma maçã caindo realmente faz parte do relato histórico. Newton se perguntou algo simples. Por que a maçã cai sempre para baixo? Por que não sobe? Por que não vai para os lados? Foi dessa pergunta aparentemente simples que nasceu uma das maiores descobertas da humanidade: a gravidade. Ele percebeu que a mesma força que puxava a maçã para a Terra era a mesma que mantinha a Lua em órbita. Essa ideia mudou tudo. Newton formulou as 3 leis do movimento, leis que até hoje são base da física clássica. A primeira lei, a inércia. A segunda, a relação entre força, massa e aceleração. A terceira, ação e reação. Ele também desenvolveu o cálculo, revolucionou a ótica e demonstrou que a luz branca é composta por várias cores. Em outras palavras, Newton não apenas fez descobertas, ele reescreveu a forma como a humanidade entende o cosmos. Mas aqui está a parte que quase ninguém sabe. Newton escreveu mais e por mais tempo sobre teologia e Bíblia do que sobre física e matemática. Sim, o pai da física clássica dedicou uma parte enorme de sua vida ao estudo das Escrituras. Daniel, Apocalipse, cronologia bíblica, profecias, natureza de Deus. Ele acreditava que o universo refletia a ordem, e ordem aponta para a inteligência. Newton escreveu: "Este belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas só pode ter procedido do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso." Que frase poderosa, não acha? Para Newton, as leis da física eram evidências claras de racionalidade divina. Esse talvez seja o ponto mais forte da história dele. Newton não via a ciência como inimiga da fé. Ele via a ciência como ferramenta para compreender a criação de Deus. Sua visão de mundo era profundamente teísta. A doutrina bíblica da criação influenciou diretamente seu método científico. Em outras palavras, ele estudava a natureza porque acreditava que havia lógica nela. E essa lógica só existia porque Deus, segundo as Escrituras, é um Deus de ordem. Em um mundo que insiste em colocar Deus e ciência em lados opostos, Newton nos obriga a pensar: como o maior nome da física podia unir razão e fé? Talvez o conflito não esteja entre ciência e Deus. Talvez esteja na forma como as pessoas enxergam as duas coisas. O homem que explicou a gravidade. O homem que descreveu as leis do movimento. O homem que ajudou a humanidade a entender o universo. Esse homem acreditava em Deus. E para ele, quanto mais o universo era compreendido, maior era a evidência de propósito.
Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Ciência e fé podem caminhar juntas? Porque no final, todo mundo precisa de uma pausa para pensar.